Olá pessoas, meu nome é Ricardo e sou professor de Física. Eu vou dar aqui algumas dicas para o PAI 1. Nesse vídeo aqui vai ser com relação à interpretação de gráficos, com relação a movimentos. Interpretação gráfica de movimentos. Né? No caso, quais os movimentos que em si a gente estuda? Né? A gente estuda basicamente dois. O primeiro aqui seria o movimento retilíneo uniforme. Certo? O que seria um movimento retilíneo uniforme? A característica dele é apresentar uma velocidade constante. O movimento com o valor da velocidade sempre o mesmo, e no caso o movimento retilíneo sempre numa mesma orientação, numa mesma direção. Certo? A velocidade, lembrando, seria a relação da variação do espaço pelo tempo. Né? O quanto que o corpo percorreu distância em função do tempo. O outro tipo de movimento que a gente estuda seria o MRUV, que seria o movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? Como característica desse movimento, eu tenho que uma aceleração constante, onde o que seria uma aceleração? Seria a relação da variação da velocidade em função do tempo. Então, um corpo que muda a velocidade, ele apresenta uma aceleração, o valor dessa aceleração é dado pelo quanto que a velocidade mudou em função do tempo. Certo? Olhando para os gráficos, né, eu tenho um primeiro gráfico aqui que seria relação de espaço por tempo, um gráfico de espaço por tempo. Então, nesse eixo vertical eu tenho relações de espaço, né, de posições. Nesse eixo horizontal eu tenho a relação do tempo. Se eu tiver um gráfico assim, ó, dessa forma, uma reta paralela ao eixo do tempo, o que isso representa? Né? O que esse gráfico aqui está representando? Está representando que o corpo ele apresenta uma posição fixa, a posição dele não varia enquanto o tempo está passando. Significa que o corpo tem uma velocidade igual a zero, o corpo está parado, a posição dele não muda enquanto o tempo passa. Certo? Se eu tiver aqui ó, um outro gráfico, mas agora dessa forma, eu tenho que esse corpo ele se encontra numa posição inicial aqui e essa posição vai variando o valor, certo? Quando o tempo vai passando. Então, nesse caso aqui, eu tenho o corpo se movimentando. Ele começou numa posição e se deslocou até outras posições, certo? Aqui eu tenho um movimento com uma velocidade constante. Por que a velocidade é constante? Porque essa variação de espaço em função do tempo é uma relação linear, aqui é uma reta. Se eu tiver um gráfico de espaço por tempo e eu tiver uma reta aqui, eu vou ter uma velocidade que vai ser constante. A variação do espaço em relação ao tempo vai ser sempre a mesma. Eu tenho uma aceleração igual a zero. Sempre quando eu tiver uma reta, um gráfico de espaço por tempo, uma reta aqui inclinada, vai me dar uma velocidade constante. Certo? Olhando aqui para esse desenho, para essa figura, imagem formada aqui, ó, né, no caso um triângulo, a gente pode tirar algumas coisas com relação a essa imagem. Né? Desse ponto até esse daqui seria o quanto que o corpo variou de espaço. Ele estava numa posição inicial e foi até uma posição final. Isso seria a variação do espaço. Essa base aqui ó, desse triângulo corresponderia à variação de tempo. Certo? Como a gente tem aqui ó, um triângulo formado, aqui eu teria um triângulo no caso retângulo, aqui eu vou ter um ângulo que no caso aqui eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ. Se eu pegar a tangente desse ângulo θ, né, em geometria aqui, né, em trigonometria, tangente do ângulo θ seria a relação do cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo θ seria essa variação de espaço, né? O cateto adjacente ao ângulo θ seria o tempo. Então teria que a tangente do θ seria igual a ΔS sobre ΔT. Só que ΔS sobre ΔT é o quê? É a velocidade. Então a velocidade é dada pela tangente do ângulo θ aqui. Então eu tenho que a velocidade de um corpo ele pode ser tirado graficamente através da inclinação da reta, né, desse gráfico. Certo? Quanto mais inclinado o gráfico estiver, maior é a velocidade. Né? Quanto maior o ângulo, maior seria a tangente, maior seria a velocidade. Então, se eu aumentar o ângulo aqui, ó, eu vou ter um aumento da velocidade. Se eu diminuir o ângulo dessa reta, eu vou ter uma diminuição da velocidade. No caso aqui, quando eu não tenho inclinação nenhuma, a velocidade seria igual a zero. Certo? Um gráfico em que a inclinação varia com o tempo, né? Ele começa com uma inclinação, o gráfico aqui está inclinado de um jeito e depois vai inclinando. Se esse gráfico for uma parábola, eu vou ter que esse gráfico estaria representando um movimento uniformemente variado. Eu tenho um movimento em que a velocidade varia, porque a inclinação aqui está mudando, mas varia de uma forma constante. Né? Eu tenho uma aceleração constante se esse gráfico aqui for uma parábola. Então, um gráfico de espaço por tempo, uma parábola, a gente vai lembrar de movimento uniformemente variado. Certo? Um gráfico de velocidade por tempo. Né? Aqui agora no eixo vertical eu tenho velocidade, no eixo horizontal eu tenho tempo. Certo? Esse gráfico aqui representa que o corpo está parado? Né? Não, aqui eu tenho que o corpo ele apresenta uma velocidade constante. A velocidade se mantém constante enquanto o tempo passa. Então aqui eu tenho
uma aceleração igual a zero, porque a velocidade não muda, a velocidade ela é constante e eu tenho um movimento retilíneo uniforme, né? Um movimento com a velocidade constante, certo? Aqui agora, se eu tiver uma reta, né? Nesse caso aqui, agora eu tenho que a velocidade varia com o tempo, ela começa com um valor e no final aqui eu tenho uma velocidade com um valor diferente, certo? Aqui eu tenho que uma aceleração seria constante, porque aqui eu tenho uma reta, quer dizer que a velocidade varia, mas ela varia de uma forma linear, a aceleração é constante, então eu tenho um movimento uniformemente variável. Né? Olhando aqui, ó, novamente aqui para essa figura formada aqui nesse triângulo. Do mesmo jeito para o gráfico anterior. Né? Eu tenho que aqui, no caso, em vez de ser ΔS, aqui vai ser variação de velocidade, aqui vai ser tempo. Né? Pegando aqui a tangente do ângulo que eu tenho aparecendo aqui, no caso também seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? A tangente do ângulo aqui vai ser a variação da velocidade em função do tempo, que no caso aqui vai me dar a aceleração, ao invés do gráfico anterior que me dava a velocidade. Certo? O que mais a gente pode tirar aqui com relação a esses gráficos de velocidade por tempo? Se eu pegar aqui a equação de velocidade, que seria a relação da variação do espaço pelo tempo, pega esse tempo aqui e passa para o outro lado multiplicando, ficaria que o espaço seria a multiplicação do tempo vezes a velocidade. Se eu pegar aqui, ó, o que seria esse tempo? Seria a base dessa figura aqui, ó. O intervalo de tempo corresponderia à base dessa figura, no caso aqui um retângulo. Aqui o tempo corresponderia à base. Eu teria aqui essa velocidade aqui, seria a altura desse retângulo aqui. Se eu pegar a multiplicação da base vezes a altura, no caso aqui, o que vai me dar nessa figura? Vai me dar a área. Então, se eu tiver num gráfico de velocidade por tempo, essa área vai representar o espaço percorrido pelo corpo. Né? Aqui nesse gráfico aqui é a mesma coisa, a área vai representar o espaço percorrido. Então, o que a gente tem aqui com relação a gráfico, gente? Num gráfico de espaço por tempo, a inclinação me indica a velocidade, certo? Num gráfico de velocidade por tempo, a inclinação me indica a aceleração, certo? Num gráfico de velocidade por tempo, a área abaixo do gráfico vai me dizer qual que seria o espaço percorrido. Bom, essas foram as dicas aí para vocês, para a prova. Gente, boa prova, galera. Valeu!